Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e eu te convido para essa aula para conhecermos mais sobre o início da República no Brasil, sobre a história da nossa República. E aí, hoje nós vamos conversar sobre alguns conceitos importantes de República, entre eles, oligarquia e coronelismo. Então, para conversarmos sobre esses conceitos, separe o seu material que nós vamos precisar de caderno, lápis, caneta, anote tudo aquilo que você considerar importante para continuar os seus estudos. Então, conceitos que você não usa muito no seu dia a dia. Oligarquia, coronelismo, vamos entender melhor o que são esses conceitos e como eles fazem parte dessa história da República no Brasil, dessa história política no Brasil. Para começarmos, duas perguntas básicas para você que eu tenho certeza que você domina esse assunto. Primeira delas, você sabe o que é uma república? E ainda, você lembra de que maneira o Brasil se tornou uma república? De que maneira ocorreu a proclamação da república no Brasil? Duas perguntas fáceis, tranquilas para você. República é a forma de governo onde um presidente é eleito pelos cidadãos ou por seus representantes e tem um mandato de tempo limitado. Ele governa por tempo limitado. Ainda, a outra pergunta que eu te fiz, de que maneira ocorreu a proclamação da República no Brasil? Ela ocorreu em 15 de novembro de 1889, numa ação comandada por militares que contou com o apoio aí de grandes cafeicultores principalmente. Então, 15 de novembro de 1889, ação comandada aí por militares. Duas perguntas tranquilas para você. Você já percebeu que estamos no assunto da República e é disso que vamos tratar nessa aula. E aí, dê uma boa olhada nessa frutinha que está na sua tela. Você sabe que fruta é essa? Você já provou essa fruta diretamente do pé? Já colheu essa fruta no pé e a experimentou? Como que você costuma consumir essa fruta no seu dia a dia? Você consome ela? Como que é esse processo? Mais uma dica para você. É uma fruta muito importante para a nossa história política e econômica. Conseguiu já entender melhor que fruta é essa? Vai ficar mais fácil agora. Essa imagem deixou muito mais fácil de reconhecer. Café. Normalmente ele chega até nossas casas depois de um processo de transformação. Colheita, secagem, a torra, depois ele é moído. Existe um processo de transformação. Então, normalmente você consome o café aí na sua casa já depois de todo esse processo. Mas, não sei se já teve oportunidade, se tiver um dia, experimente o café diretamente do pé, experimente essa fruta. Os grandes produtores de café, eles tiveram importante influência e importante participação política, tanto no final do Império quanto no início, em boa parte da República do Brasil. Então, os produtores de café tiveram essa participação, não se limitaram à produção econômica, mas participaram da vida política, dos destinos do Brasil, aí participando da nossa história, os produtores de café. Por isso a importância aí dessa fruta e dessa produção de café. Falando nesse assunto, uma atividade econômica, ela tem importância que muitas vezes vai além da geração de emprego e renda para uma cidade, para uma região. Grandes empresários, eles se tornam destaques locais, regionais e muitas vezes nacionais, exercendo influência em vários campos. Na sua cidade, na sua região, quais são os grandes empresários, as grandes empresas? A partir disso, esses grandes empresários, essas grandes empresas, eles têm poder de influência na região? Esses empresários, eles têm um poder que vai além da geração de emprego e renda. Eles exercem influência política também considerável na sua região. Existe esse cenário na sua região? Então, você percebe que não só na história do Brasil, mas nós conversando sobre a nossa realidade atual, muitas vezes o setor econômico exerce sim uma influência considerável na vida política, na história de uma região, na história de uma cidade. Provavelmente isso acontece também na sua cidade, na sua região.
Para nós começarmos uma atividade para você se aquecer tranquilamente, observe essa imagem. Uma pintura de Henrique Bernardelli de 1890 e responda essas duas questões aí. Letra A. Que momento da história do Brasil está sendo retratado na pintura? Letra B. O que está acontecendo na pintura? Então a primeira pergunta é qual é o momento aqui? E essa é a primeira pergunta. E na pergunta da letra B, o que está acontecendo na cena? Responde aí pra gente. Qual é o momento retratado na pintura? Se você identificou o personagem montado no cavalo e ficou mais fácil, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Portanto, qual é o momento retratado? Claro, a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. O que está acontecendo na cena? O Marechal Deodoro estava então aí numa posição de anúncio, proclamando
anunciando que a partir daquele momento o Brasil deixava de ser uma monarquia, um império, e passava então a ser uma república. Criança, lembra, república, um governo onde um presidente é eleito pelos cidadãos ou pelos representantes dos cidadãos e governa por um tempo limitado. Então, a partir daí, o Brasil deixava de ser uma monarquia, um império, e passava a ser uma república. Aliás, o primeiro presidente do Brasil, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Tranquilo? Conseguiu responder esse exercício? Muito bem, isso aí. Vamos continuar então. Aí, ó, a Constituição do Brasil, já que mudamos de império para república, necessário uma nova Constituição. Então, um novo conjunto de leis para o Brasil, que organizam agora não mais uma monarquia, mas vão organizar um país que é uma república. Então, a nossa primeira Constituição republicana foi promulgada, ou seja, aprovada, entrou em prática. Foi posta para a população em 24 de fevereiro de 1891, com algumas características aqui que eu destaquei para você. Separação entre igreja e Estado. Então, o padroado que havia antes, o governo podia interferir nas decisões da igreja, poderia nomear bispos, a igreja funcionava ali como um apêndice do governo do Estado, agora não, separação. O Estado laico, igreja cuida dos assuntos da igreja, o Estado dos assuntos do Estado, essa separação. Ainda destaque o federalismo, uma maior autonomia para os estados poderem criar aí suas leis próprias e se organizarem de maneira mais própria. Outra característica é no sistema eleitoral, definição do voto aberto. Então, nada de voto secreto, voto anunciado, voto onde todo mundo saberia em quem você está votando. Ainda, como regra, quem pode participar dessa votação? Apenas homens e ainda maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados. Então, só nessa definição, homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados, você tem a exclusão da gigantesca maioria da população brasileira. Mulheres, como consequência, mulheres, soldados, mendigos, religiosos e outros grupos foram excluídos do direito de votar. Não poderiam. Mais uma característica da Constituição de 1891, a definição dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Lembra que na monarquia, no império, havia um 4º poder, o poder moderador, exclusivo do imperador, que poderia interferir nos demais poderes. Com a república, foi esquecido, abandonado, e o Brasil, então, 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, definido pela Constituição de 1891. Falando naqueles conceitos que nós já conversamos aí, que vamos ter nessa aula, oligarquia é o primeiro deles. Desde o segundo reinado, desde o governo do Pedro II, Dom Pedro II, 1840 até 1889, o café já se destacava como o grande produto de exportação do Brasil. O grande produto era o café. Já no início da República, os cafeicultores desenvolveram maneiras para se manter no poder. Eles se apropriaram do poder para si, os cafeicultores. O café, que já tinha uma importância no Império, agora os cafeicultores desenvolveram maneiras para ficar definitivamente no poder, para se apropriarem do poder, para virarem donos do poder político no Brasil. Havia pouca participação popular, característica importante do início da República no Brasil, pouca participação popular, e as decisões ficavam com um grupo restrito, um grupo pequeno, restrito. Que grupo é esse? Essa oligarquia. A palavra oligarquia vem do grego, do idioma grego, e quer dizer algo como governo exercido por poucos indivíduos. Lembra de restrito o poder, sem participação popular? Então, uma oligarquia. Poucas famílias, poucos indivíduos participavam das decisões do governo, sem participação popular. A Primeira República no Brasil, que é esse período que nós tratamos até 1930, se caracterizou por esse modelo de governo.
oligarquia, governo de poucos. O poder político estava concentrado num pequeno número de pessoas que vinham de famílias mais abastadas, normalmente grandes fazendeiros. Então o Brasil, com esse grande poder agrícola, então grandes fazendeiros, membros dessas famílias mais ricas de grandes fazendeiros, tomaram o poder para si em ações conjuntas aí para se apropriarem do poder, principalmente sob a liderança dos cafeicultores. Então, uma pergunta para você, para a gente continuar esse assunto. Como também eram chamados os grandes fazendeiros produtores de café do Segundo Reinado? Essa vai ter que lembrar de outras aulas que já teve. Como eles eram chamados? Esses grandes produtores de café desde o Segundo Reinado, eles eram também chamados de barões do café. E aí você vê também já essa influência desses grandes cafeicultores na política e ganhando títulos de nobreza, ou comprando muitas vezes esses títulos de nobreza, os barões do café. Então, para nós continuarmos esse assunto aí desse domínio econômico, principalmente dos cafeicultores, dos grandes fazendeiros na política, uma imagem que vai te mostrar um pouco isso. Aí você tem vários homens aí ou sentados ou em pé, uma reunião deles, uma foto de 1914. Eu queria te chamar o destaque, aí está na sua tela do lado direito, este senhor que está sentado bem no meio, de calças claras e paletó preto. Floro Bartolomeu, um coronel cearense, um grande fazendeiro, um grande dono de terra do Ceará, e ele está cercado pelos deputados do Ceará. Então olha a importância desse homem na política, um fazendeiro, um cara de muitas posses, um cidadão de muitas posses no Ceará, cercado então aí por deputados. A influência política, então, que ele tem sobre os deputados, essa foto mostra, então, o poder de alguns indivíduos aí mais ricos, grandes fazendeiros do Brasil, essa influência deles na política, essa foto mostra bem isso. O sistema político no Brasil, do início da República, não garantia que o voto representasse a vontade dos eleitores. Como assim? O eleitor está votando, mas aquele voto não representa a sua vontade? Lembra que nós falamos que a Constituição de 1891 determinava voto aberto. Logo, esses grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, tinham uma influência não só nos deputados, no grupo político, mas também sobre a população. E acabavam por garantir que a população votaria em quem esses grandes coronéis, grandes fazendeiros desejassem. Então o voto da população no início da República representava na maioria das vezes a vontade do grande cafeicultor, do grande fazendeiro, do grande proprietário de terras, e não a vontade expressamente do eleitor, mas a vontade desse grupo mais poderoso. O Brasil ainda não tinha um órgão como a Justiça Eleitoral, não havia Justiça Eleitoral, e as eleições eram organizadas pelos políticos poderosos, chamados de coronéis em suas regiões. Então, um coronel, alguém que tem o poder de decisão, o poder de mandar. Então, esses grandes fazendeiros recebiam o título aí também de coronéis em suas regiões. Eles mandavam, organizavam a vida política, a vida pública da cidade, e tudo girava então em torno das decisões deles. Por isso o voto representava a decisão desses coronéis, e não a decisão do eleitor propriamente dito.
Com a República, as famílias mais poderosas de cada estado, chamados de oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. Lembra a oligarquia? Governo de poucos. Então, poucas famílias mais ricas, mais abastadas, dominavam a política nas suas regiões, nos seus estados, e o encontro dessas famílias, dessas oligarquias estaduais, determinava como seria o poder no Brasil, na República. Para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos por ele indicados. Então, estratégia para se manter no poder, como a gente falou. Então, o voto não representava a vontade do eleitor, mas a vontade do coronel, dessas famílias mais ricas, a vontade dessas oligarquias. Os eleitores eram induzidos a votar conforme a vontade dos coronéis. Essa prática ganhou o nome de coronelismo. Os coronéis mantendo, se apropriando do poder e mantendo o poder. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e eles eram também coronéis, efetivamente, mas coronéis da Guarda Nacional. Por isso, então, o apelido geral é de coronéis. Lembra o que é a Guarda Nacional? Até coloquei uma imagem aqui com os uniformes deles. A Guarda Nacional foi criada no século XIX ainda, lá em 1831. Ela foi criada para auxiliar as Forças Armadas. Ela era formada por cidadãos e organizada em companhias. Essas companhias eram chefiadas por pessoas influentes na sua região, as quais recebiam do governo o título de coronel. Então, cidadãos formavam milícias nas suas regiões e o governo nomeava, então, as pessoas mais influentes da região para chefiar essas companhias. E esses chefes, então, da Guarda Nacional em cada região, o título de coronéis. Então, reparou como o poder econômico associado ao poder político aí na nomeação desses coronéis. Então, a ideia do coronel tem uma origem realmente na Guarda Nacional, mas depois o grande poder desses fazendeiros os levou também a outros a ter o nome de coronéis. Prestígio e poder ajudaram eles a submeter a população. Eles tinham prestígio com o governo e com a população e, claro, muito poder. Pergunta para você, no contexto político do início da República, esse início da República no Brasil, os chamados coronéis, esse nome coronéis, faziam referência a quê? Os chamados coronéis. Esse título coronéis, aí os coronéis, qual é a referência para se ter esse título? Qual é a referência que você tem no início da República? Claro, fazer referência às famílias mais poderosas de cada região e o título era muito ligado ali à instituição da Guarda Nacional. Se você respondeu letra B, cuidado. Tem ligação com um grupo de agricultores. Eles eram grandes proprietários de terra ligados à agricultura, mas não era um grupo que desejava melhores condições de trabalho e de vida. No caso dos coronéis, estamos falando de grandes proprietários de terra. Estamos falando de grandes cafeicultores, na maioria das vezes. Então, grandes fazendeiros que lutavam para chegar ao poder e se apropriar dele, manter esse poder sob o seu domínio, e para isso induziam os eleitores a votar conforme a vontade desses coronéis que faziam parte das oligarquias estaduais, desses governo exercido por poucos indivíduos, por essas famílias mais ricas. Então, nessa aula, você viu que a Constituição de 1891 garantiu o domínio das classes mais ricas, chamadas
oligarquias, por determinar voto aberto e ainda por excluir os mais pobres da participação política. Você viu também nessa aula que os coronéis tinham controle, prestígio e poder sobre a população local, se apropriaram do poder político e se mantiveram no poder político por muito tempo, exercendo aí várias práticas para manter esse poder sob as mesmas famílias, as mesmas poucas famílias mais abastadas, chamadas oligarquias. Então, nessa aula você viu o que é uma oligarquia e o que é essa ideia, então, de coronelismo. Bons estudos para você! Tchau, povo!